Começando, pessoal, capítulo 6 agora, que nós vamos dar início, já que todo o capítulo 5 já foi corrigido, tá? Eu vou combinar com vocês, eu sempre combino com o quinto ano, porque o quinto ano ele é mais maduro, entende um pouco mais facilitado algumas questões. Então eu vou combinar com o quinto ano uma coisa. Os vídeos, eu vou escolher os vídeos anexos mais importantes que foram colocados dessas aulas da segunda apostila e vou pedir para que vocês façam um trabalho valendo ponto, tá? Trabalho escrito valendo ponto. Ou até mesmo trabalho digitado, para quem pode digitar e me enviar por e-mail, aí eu faço a correção, fica muito mais fácil. Nós vamos levantar essa questão depois para saber como é que vai ser feito. Se vai ser ele no formato digitado ou se vai ser no escrito, né, no caderno. Como o caderno da grande maioria ainda está na escola, na estante, não sei se tem gente com caderno em casa, a gente vai ver a melhor forma, não precisa de vocês ficarem pirados. Esse trabalho eu vou colocar ele valendo 2 pontos. E um próximo teste que nós fizermos de ciências, assim como ciências e geografia, nós vamos colocar esse teste valendo 8 e esses 2 pontos a gente acrescenta no trabalho, tá? Tem que ser um bom trabalho. Na semana passada, como vocês sabem, eu não fiz os vídeos porque eu estive ausente por problemas, tristes problemas, mas a professora Mônica colocou uma atividade e essa atividade também vai junto hoje anexado o gabarito da atividade. E na semana retrasada eu coloquei um vídeo, eu tô até aqui com a sala de aula aberta, eu coloquei um vídeo para vocês que fala sobre a pirâmide alimentar, os tipos de nutrientes. Esse vai ser um dos vídeos que vai ser utilizado para fazer o trabalho, tá bom? Gostaria muito que vocês vissem os vídeos anexos. Por isso que eu estou colocando esse trabalho em cima dos vídeos anexos para saber e ter a certeza de que vocês realmente assistiram, porque a gente coloca os vídeos anexos que às vezes acabam sendo até muito mais divertidos do que a própria aula, do que a própria videoaula, porque tem uma maneira mais colorida, né, mais tridimensional, mais animada de passar, porque às vezes são alguns desenhos, né, alguns vídeos mais interessantes até. Então, ficamos combinados que na próxima semana já vou estar enviando as instruções para o trabalho, ok? Essas instruções vão estar no arquivo no Word que vocês vão abrir na plataforma. Instruções para o trabalho de ciências. Aí vocês vão abrir o arquivo e vão ler e vão entender o que vocês vão fazer. Eu queria só que vocês depois, quando eu colocasse por lista de transmissão, me sinalizassem quem pode fazer o trabalho digitado e quem não tem condições de fazer o trabalho digitado só por escrito. Quem fizer digitado vai me enviar por e-mail. Quem fizer por escrito vai ter que me enviar foto no WhatsApp. Então vamos começar. Só aí eu já gastei o quê? Olha, deixa eu ver. Quase 4 minutos falando de trabalho. Então vamos nós. O capítulo 6 ele vai sistematizar, concluir o que vocês viram lá naquele vídeo sobre a pirâmide alimentar. Ali foi muito importante que vocês assistiram, porque vocês realmente entenderam o que vocês utilizam para se alimentar e quais são as classificações desses alimentos que vocês utilizam na alimentação. Então, vamos agora, quais são os nutrientes essenciais para manter um corpo saudável? Então, a gente inicia na página 416 com 3 perguntas importantes para a gente fazer uma reflexão antes e dar início ao estudo. Quais informações podem ser consultadas nas tabelas nutricionais dos alimentos? Bom, nós vimos, eu falei para vocês que todo alimento tem que ter uma informação nutricional
e ali a gente encontra a quantidade de nutrientes presentes naquele alimento, como proteínas, vitaminas, gorduras saturadas, gorduras insaturadas, calorias, né? Então a gente encontra quase que todas as informações nutricionais naquele rótulo. Quais substâncias estão em maior quantidade? Isso é muito importante que a gente observe, até porque existem alimentos que têm uma quantidade muito grande de sódio. Quando se pensa em sódio, se lembra de sal. E quando se lembra de sal, se coloca na cabeça que a gente só se alimenta de sal quando come comida salgada, e não é verdade. Muitos alimentos industrializados possuem uma quantidade de sódio muito grande e nem por isso são salgados. E o sódio, ele também, como as outras substâncias, os outros nutrientes, ele tem que estar equilibrado no nosso organismo, porque senão ele pode causar sérios problemas. Então, é bom a gente olhar essas informações nutricionais para a gente ver o quanto de alimento, de nutrientes que a gente está colocando para dentro do organismo. Como os nutrientes obtidos na digestão chegam a todas as células do corpo? Isso nós vimos naquele capítulo que fala sobre o sistema digestório, o digestivo como queiram, né? A absorção dos nutrientes até chegar na etapa final. Isso a gente conseguiu perceber. E na página 419, nós temos uma imagem muito bonita aí, muito bonita mesmo. Deixa eu ver se eu consigo identificar todos e vocês também. Então a gente tem alface, particularmente eu gosto muito da alface americana que está presente aí, e o brócolis. Esse brócolis aí, estilo arvorezinha, é uma delícia. Temos alface crespa também. Eu acredito que isso daqui seja rabanete do lado do tomate. Tá parecendo berinjela, mas tá muito magrinha para ser berinjela. Banana, abacaxi, né, algumas frutas, champignon, cogumelos, né? Pimentão a gente tem aí os 3 tipos inclusive, né? O pimentão vermelho, o pimentão verde, o pimentão amarelo, cenoura, que é muito importante porque tem beta-caroteno, que funciona muito bem no nosso organismo, cebola, não vivo sem cebola. Enfim, ninguém aqui conseguiu ver nessa imagem um hambúrguer, um cheeseburger, um milkshake, uma pizza, uma esfirra. Ninguém viu nessa imagem. É sinal que nós vimos uma imagem só de nutrientes altamente nutritivos de verdade pra gente, não calóricos, tá? Lógico que o hambúrguer, a pizza, a esfirra, o refrigerante, isso tudo é muito gostoso. Não temos nenhum tipo de proibição. O que a gente tem é que ingerir em pequenas quantidades, porque realmente não faz bem para o nosso organismo. Então, nesse capítulo, nós vamos encontrar os diferentes nutrientes e as suas funções, né? Falar também do sistema muito importante, que é o sistema circulatório, e vamos falar como também esses resíduos que nosso organismo produz, eles são utilizados e são excretados. Vamos lá para a página 420. Afinal, o que são nutrientes? Sempre ouvimos falar de nutrientes. Quando não queremos comer alguma coisa, por exemplo, muitas vezes ouvimos alguém dizer que é melhor comer porque o alimento tem muitos nutrientes. Mas o que são nutrientes? Estudamos no capítulo anterior que o sistema digestório ele quebra moléculas grandes dos alimentos para produzir moléculas menores que vão entrar na circulação sanguínea. Então, essas grandes moléculas de proteínas, por exemplo, elas são quebradas em moléculas menores chamadas aminoácidos, e as gorduras produzem glicerol e ácidos graxos, e os carboidratos eles vão gerar também glicose e frutose. Então, daí a gente já viu grandes moléculas e moléculas menores. Então, essas moléculas pequenas, elas serão utilizadas pelas células do corpo. As células elas vão utilizar os aminoácidos das proteínas, que está presente lá na gordura animal, no alimento animal e vegetal. O glicerol e os ácidos graxos vão fazer as gorduras humanas, tá? E a glicose vai obter energia. Então, todas essas substâncias que eram enormes foram quebradas em moléculas menores para que assim elas pudessem ser aproveitadas pela célula e entrar na célula.
Na tabela de informação nutricional dos alimentos estão listadas as substâncias contidas nos alimentos e que são também chamadas de nutrientes. Que substâncias são essas e quais vão estar em maior e menor quantidade? Então, existem 6 tipos de nutrientes essenciais: carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas, minerais e água. São considerados nutrientes os compostos que o nosso corpo necessita para gerar energia e para manutenção das estruturas, como por exemplo os músculos. A água ela é considerada também um nutriente, tá? Porque ela é necessária para todas as nossas funções biológicas e inclusive também essa água ela é muito superior a todas as outras substâncias presentes no nosso corpo, ok? Então, nesta página, vocês vão colocar, dividido em 3 tipos diferentes que foram citados nesse texto que a gente acabou de ler, as funções de cada nutriente. Qual a função dos carboidratos, qual a função das proteínas e qual a função das gorduras, ok? Depois, pesquisar alimentos ricos em carboidratos, em proteínas e em gorduras. Cite pelo menos 5 alimentos para cada um, tá bom? Não precisa citar um só não, tá? Alimentos. Eu quero 5 alimentos para cada um, cada item aí. Os carboidratos, as proteínas e as gorduras dos alimentos são chamados de macronutrientes, pois o nosso organismo necessita de grandes quantidades deles todos os dias. A água também é um macronutriente. Nós temos na imagem da página 421, além de frutas, né, nós temos a presença aí de grãos, que são muito importantes no nosso organismo porque possuem fibras. Fibras são muito importantes para o funcionamento intestinal, ok? 422, continuando. Depois da digestão, os carboidratos fornecem glicose, que é a fonte primária de energia do nosso organismo. Eles devem representar de 45% a 65% das calorias ingeridas em um dia. Então, a gente deve prestar atenção no tipo de carboidrato que nós estamos comendo. As proteínas são moléculas grandes, que são quebradas em moléculas menores, que são os aminoácidos. Esses aminoácidos são usados na síntese de proteínas humanas, que exercem inúmeras funções. Por exemplo, construir células que formam os tecidos, são indispensáveis para o crescimento e também para a reparação do corpo. Além disso, os anticorpos, que são proteínas que atuam na defesa do organismo. As enzimas, que são aqueles sucos produzidos por glândulas diferentes. E os hormônios. Os hormônios, eles são produzidos por glândulas que equilibram algumas funções do nosso organismo. Todos eles têm origem proteica, então a gente tem anticorpos, enzimas e hormônio com origem proteica. E as proteínas, elas também fornecem energia para o nosso corpo. Então aí a gente já falou das funções das proteínas, né? E o que essas proteínas também podem ajudar a originar. No parágrafo seguinte, vamos falar sobre gorduras. As gorduras fornecem glicerol, ácidos graxos que são metabolizados em nosso corpo, produzem reservas de energia, protegem órgãos, mantêm a temperatura corporal, transportam vitaminas e dão a sensação de saciedade, ou seja, que você está saciado, está sem fome. Assim como os carboidratos, existem gorduras saudáveis e outras não saudáveis, tá? As insaturadas são as mais saudáveis. As saturadas, que são encontradas na carne, né, no leite, na manteiga, também são saudáveis. Agora, as gorduras trans, que são presentes em sorvete, biscoitos, salgadinhos, essas são gorduras muito prejudiciais à saúde, ok? Falamos de macronutrientes. Entre os macronutrientes, a gente encontrou a água,
os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Agora vamos falar de micronutrientes lá na página 423. Os micronutrientes, eles são vitaminas e minerais, tá? São representados pelas vitaminas e minerais. Então, o organismo, ele vai precisar em menor quantidade dos micronutrientes. E a principal função dos micronutrientes é facilitar algumas reações químicas que ocorrem no nosso corpo, tá? Por exemplo, a coagulação sanguínea, a cicatrização de queimaduras, a prevenção de doenças para os ossos, o crescimento, visão. Cada vitamina e cada sal mineral específico tem uma função específica. Por isso, eles são ingeridos também em menor quantidade. Nós temos como exemplo a imagem abaixo desse parágrafo. Aí nós temos como exemplo peixes, abacate, azeite, castanhas são fonte de gordura insaturada, que são as opções mais saudáveis de gordura. Interessante, eu gostaria que vocês pesquisassem isso, tá? Na página 423 ainda, 3 tipos de vitaminas muito importantes, a vitamina C, a vitamina A e a vitamina D. Qual é a função de cada uma delas e que alimentos você encontra esse tipo de vitamina? Pode pesquisar na internet, preencher aí. Coloquem pelo menos aí 2 ou 3 alimentos, ok? E na página 424, nós temos uma informação nutricional, tá? Em que nesta informação existem vários macro e micronutrientes. O que vocês vão fazer? Vocês vão escrever ali embaixo, tá? Vocês vão escolher um macronutriente e um micronutriente e calcular o total necessário desse nutriente em um dia, tá? Depois você vai descobrir a quantidade necessária que você vai utilizar esse macro ou micronutriente durante 7 dias. Depois você também vai fazer a mesma coisa durante um mês. Qual é a referência diária que você tem que ter e qual é a referência semanal e mensal que você tem que ter. Depois que você fizer esse cálculo, você vai chegar à seguinte conclusão: será que você está se alimentando bem desse micro ou desse macronutriente? É só você voltar lá nos tipos de alimentos e ver qual foi o micronutriente que você escolheu, em que tipo de alimento que ele está presente, e qual foi o macronutriente que você escolheu e em qual é o alimento que ele está presente. Será que você está se alimentando desse alimento todos os dias? Essa é a função desse super desafio, tá? É lógico que é pessoal, cada um vai fazer o seu e cada um tem um tipo de alimentação, né? Na página 425, a gente começa falando de como esses nutrientes vão chegar às células. Eles são levados através do sistema circulatório. Mas o que o sistema circulatório tem? De que ele é composto? É disso que nós vamos falar agora. Você já deve ter imaginado que, assim como o nosso país, né, temos estradas para distribuir todos os produtos. Assim também, nosso corpo possui caminhos por onde os nutrientes serão transportados. Esses caminhos a gente chama de vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos vão carregar substâncias de um lado para o outro do nosso organismo. Existem vasos sanguíneos de grande diâmetro, que são mais, vamos dizer, mais espessos, mais espaçados, que são as artérias e as veias. E conforme vai espaçando, ele vai afunilando, se transformando em vasos mais finos, de menor calibre, tão finos quanto, por exemplo, um fio de cabelo.
Esses vasos mais finos a gente chama de vasos capilares. Então, os vasos sanguíneos eles vão se ramificar nos vasos capilares. O órgão que vai fazer esse sangue circular todo o corpo é o coração. O coração ele é um músculo responsável por impulsionar o sangue para todas as partes do corpo. E ao mesmo tempo que ele impulsiona e empurra esse sangue, ele também vai receber de volta. Vamos ler como é que isso acontece. Deixa eu ver aqui. Depois a gente volta. Na página 426. A gente vai entender o transporte dos gases, assim bem como o transporte dos nutrientes. O lado direito do coração, ele vai bombear sangue rico em gás carbônico. Esse sangue, ele vai se chamar sangue venoso. E o lado esquerdo, ele vai bombear sangue rico em gás oxigênio. Esse sangue vai se chamar sangue arterial. Então, o coração ele possui duas cavidades na parte superior, que são os átrios, e duas cavidades na parte inferior, que são os ventrículos. Como são duas, possuem átrio direito e átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Então, os átrios e os ventrículos, existem artérias que vão estar ligadas a essas saídas, tá? As válvulas que vão permitir a passagem do sangue e as válvulas também que vão permitir o não retorno do sangue. Então, quando o ventrículo ele se contrai, o sangue ele é lançado para o corpo. Quando ele é relaxado e o átrio é contraído, o sangue passa do átrio para o ventrículo. E aí, na sequência, o ventrículo novamente é contraído, lançando o sangue para o corpo. Então, o sangue vai fluir numa só direção, de modo que ele não vai retornar, ele vai retornar por outro caminho. Os dois lados funcionam de forma semelhante, mas o sangue que passa por eles nunca vai se misturar, tanto que nós falamos que tem o sangue arterial e o sangue venoso. No lado direito, o sangue rico em gás carbônico tem a função de carregar nutrientes até os pulmões, tá? Para que esse gás seja liberado na respiração. No lado esquerdo, temos sangue rico em gás oxigênio. Esse gás oxigênio vai vai sair dos pulmões e vai ser distribuído nas células. Então, o sistema circulatório ele vai ser composto de dois circuitos chamados de pequena circulação e grande circulação. Lá na página 429, nós temos um esquema colorido para melhor entender o que é a grande e o que é a pequena circulação. 429, vamos nós. O sangue venoso, que é o rico em gás carbônico, ele sai do ventrículo direito em direção aos pulmões. Nos pulmões, libera o gás carbônico e absorve oxigênio. Esse sangue de venoso passa a ser arterial. Então, quando ele é arterial, ele volta ao coração entrando pelo átrio esquerdo. Veja bem, ele saiu pelo átrio direito e ele retorna pelo átrio esquerdo. Isso na pequena circulação. Coração, pulmão, pulmão, coração. Está bem próximo um do outro, por isso é pequena circulação. Na grande circulação, o sangue arterial, rico em oxigênio, sai do ventrículo esquerdo em direção ao corpo inteiro, incluindo todos os órgãos e todos os membros. Nos capilares, o oxigênio é distribuído para as células e o gás carbônico absorvido. É o contrário, o processo contrário. Então, sai sangue arterial e volta sangue venoso pelo átrio direito.
sai sangue arterial pelo ventrículo esquerdo e volta sangue venoso pelo átrio direito. Por que grande circulação? Porque do coração para o restante do corpo existe um espaço muito grande a ser percorrido. Por isso, grande circulação. Por que pequena circulação? Porque do coração para o pulmão existe um espaço pequeno a ser percorrido. Daí o termo pequena circulação. Só que a gente também elimina resíduos no nosso organismo, tá? E de que maneira esses resíduos serão eliminados? Vamos direto para a página 432. 432. O corpo humano tem 2 órgãos que filtram sangue, mantendo nele o que é necessário, enquanto elimina resíduos utilizando a água. Esses órgãos são os rins, e o líquido com os resíduos é a urina. Quando a gente fala que tem 2 órgãos, é porque a gente tem 2 rins, tá? Ninguém tem um rim só. Então, o sangue das artérias renais, ele vai entrar nos rins, tá? Lá dentro dos rins estão localizados os néfrons, que são responsáveis pela filtração desse sangue. Então, eles vão filtrar o sangue, vão retirar os resíduos que o corpo precisa, e o restante vai ser eliminado com a urina, que vai ser formada no rim e armazenada na bexiga. Então, a gente tem aí um esquema. O rim, chegou o sangue ali, foi absorvido nutriente, formou-se um resíduo junto com água que forma a urina. Esse resíduo, ele escorre pelos ureteres, se vocês observarem a escrita aí, vocês vão ver o que é o ureter, tá em amarelo, e vai ser armazenado na bexiga. A urina, né, que nós excretamos todos os dias. Então, a bexiga, ela vai armazenar mais ou menos cerca de 700 ml de urina. Isso acontece constantemente, porque a circulação não para quando a gente dorme. Então, acontece muito o tempo todo, sem parar. Daí a necessidade que a gente sente também de urinar enquanto está dormindo. Deu vontade, tem que urinar. Não é legal reter urina, tá? E essa urina, ela vai ser excretada para o meio externo através da uretra. Então, vimos 2 sistemas muito importantes que estão complexos e unidos, que é o sistema circulatório e o sistema excretor. Mas tudo começou com a presença dos nutrientes no nosso organismo, de que maneira ele vai ser transportado e de que maneira esse nutriente foi aproveitado, o que restou vai ser excretado. Daí o sistema circulatório junto com o sistema excretor. Veja bem, o sistema digestivo, ele também tem muita importância e tem uma relação muito grande com o sistema circulatório, porque lá no intestino as substâncias são absorvidas pelas microvilosidades intestinais que estão na parede de cada intestino, tá bom? E ali, lógico, ocorre o fluxo de sangue que vai absorver esses nutrientes. Depois disso, vocês vão fazer todas as atividades finais, responder a todas as atividades finais. Vamos para o relembrando da página 438, em que lá nós temos um esquema muito bacana que define no sistema respiratório o que a gente absorve e o que a gente elimina, o que as células absorvem no sistema circulatório e o que elas eliminam no sistema excretor. E na parte 439, na página 439, relembrando o sistema digestório, quase que não sabe, digestório, e relembrando a divisão dos nutrientes entre macro e micronutrientes. Então, nesses retângulos vocês vão colocar quais são os grandes 4 macronutrientes, tá? Incluindo um deles, água. E os 2 retângulos do micro, vocês vão colocar
quais são os micronutrientes que eu falei que nós ingerimos em menor quantidade, mas que é importante também para o funcionamento do organismo. Terminando então, galera, nesse capítulo nós exemplificamos e diferenciamos a presença dos macro e micronutrientes. Vocês viram a importância do sistema circulatório na distribuição desses nutrientes e também o sistema excretor na importância da eliminação dos resíduos que sobram de toda essa fisiologia, todo esse processo que ocorre no nosso organismo. É muito importante que a gente entenda que os sistemas digestório, respiratório, circulatório e excretor estão diretamente ligados. Um não trabalha sem o outro, embora os órgãos sejam bem diferenciados, mas um está interligado com o outro, ok? Responder a todas as questões do capítulo 6, correção de todo o capítulo na monitoria, não deixem de participar da monitoria e não deixem de responder a nenhuma tarefa e tirar as dúvidas também. Teve dúvida na monitoria? Pergunta. Teve dúvida na produção do exercício? Pode me chamar no WhatsApp e perguntar também, tá? Na próxima semana, então, eu vou estar informando a vocês o tema do nosso trabalho ou as instruções para o nosso trabalho, que vale 2 pontos. Fiquem ligados nessa aí. Então, galera, aqui eu termino o vídeo com 32 minutos de aula. Vou colocar vídeos anexos também a respeito do sistema circulatório e a respeito do sistema excretor. Gostaria que vocês assistissem, porque também pode ser escolhido como tema de trabalho, ok? De repente, eu vou colocar 2 perguntas para cada vídeo anexo. E aí vocês vão ter que produzir isso aí, mas tem que assistir o vídeo, não pode deixar de assistir. Então, fiquem bem, logo, logo, se Deus quiser, estaremos juntos, tá? Qualquer dúvida, me chamem, por favor. Beijo grande, participem da monitoria sem falta, ok? Tchau, tchau.